Quem aqui já passou dos 40? No nosso tempo, meados da década de 80, havia uma coleção de figurinha chamada Amaré. Amaré, 3 pontinhos, quem lembra? Felipe Parente não sabe o que é isso, sabe? Você trocava figurinha no Parque do Ibirapuera. O Boni tem o álbum até hoje. Tem mesmo? Maravilha. Amaré, 3 pontinhos, eram 2 bonequinhos peladinhos, um menininho, uma menininha, assexuados, claro, mas 2 bonequinhos, e cada figurinha trazia um conceito sobre o amor, na visão de quem produzia esse material. Então, era, por exemplo, Amaré, 3 pontinhos, não cansar de mimar. Amaré, 3 pontinhos, escrever cartas românticas. Amaré, 3 pontinhos, um sonho que se torna realidade. Amaré, 3 pontinhos, ter a química certa. E a cada figurinha eles esboçavam a tentativa de conceituar, de definir amor. Amados, se nós partirmos do princípio que dita o amor como regra para o cristianismo, nós lemos esse texto aqui, falamos sobre ele, ame a teu próximo como a ti mesmo, palavras de Jesus. O amaré, 3 pontinhos para nós, é questão de sobrevivência, porque o conceito do amor verdadeiro, concebido, vai dar luz a um estilo de vida, porque amor não pode ser conceitual, tem a ver muito mais com o que eu faço do que com o que eu digo, amém? Falar eu te amo é uma das coisas mais fáceis que se tem, agora mostrar esse amor na prática, todos os dias, isso por anos, os casados aqui sabem melhor do que ninguém, declarar, verbalizar a sentença é simples, agora e provar esse amor? Amor tem muito mais a ver com a forma como eu trato as pessoas, com a forma com que eu me relaciono, do que com qualquer poesia que possa ser feita com o tema. Amar, segundo conceitos bíblicos, é honrar, e honrar é distinguir, é enobrecer, é notabilizar. Amar é cuidar, amar é proteger, amar é respeitar. Então escolhe alguém próximo a você, olhe para esse alguém nos olhos e diga: é impossível, diga com mais veemência, é impossível que haja amor sem que haja honra. É impossível para mim dizer que eu te amo se eu não te honro. Ao mesmo tempo, se eu te honro, se eu te tenho em autoestima, se eu te valorizo, eu não preciso dizer que eu te amo, amém? A forma com que eu amo as pessoas se dá exatamente em função da honra que eu destino às pessoas. Igreja, Deus nos inseriu num sistema onde o sol marca o dia, a lua marca a noite, o tempo é marcado por ponteiros que não param de girar, e toda hora é hora de amar, toda hora é hora de honrar. Obrigatoriamente nós nos relacionamos com os próximos,
por mais ermitão que seja o teu perfil, você necessariamente, para ser humano, você necessariamente, para viver nesse planeta, tem que se relacionar com o mínimo que seja de outros seres humanos, de outros seres da mesma espécie, obrigatoriamente, com diferentes vínculos, ou níveis de vínculos, é óbvio, mas a cada instante, a cada segundo, a cada minuto, nós temos a oportunidade de contabilizar para a eternidade o quanto amamos ou deixamos de amar, o quanto honramos ou deixamos de honrar. Em outras palavras, a todo momento nós estamos tendo a oportunidade de amar ou deixar de amar, de honrar ou de desonrar. Normalmente, o cenário onde esse amor é exigido de nós, onde essa honra ao próximo é exigida de nós, é um cenário hostil. Para o sermão dessa noite, Deus me deu um texto muito especial, um texto muito profundo, que traz em si lições para toda a vida. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7. João capítulo 7, verso 1. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo 7 de João, pois durante todo o culto nós estaremos transitando por esse texto. Acharam? Diz assim: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. O povo em Israel cumpria algumas obrigações para com Deus. Algumas delas falava de sua presença em festas celebradas em Jerusalém. Uma dessas festas, assim como a Páscoa e o Pentecostes, era a festa dos tabernáculos. Os judeus iam numa peregrinação espiritual à Judéia, a Jerusalém. Ali eles construíam para si cabanas como aquelas improvisadas no deserto e ficavam por uma semana em memória do que Deus havia feito pelo seu povo e do sacrifício de seu povo, para que eles pudessem ser quem eram e estar onde estavam. A tônica do texto prioriza a negativa de Jesus em relação a uma argumentação muito bem articulada de seus irmãos amados, irmãos de sangue. José e Maria, depois de Jesus, tiveram outros filhos, irmãos de sangue, que diziam: Jesus, aquele que vem como Messias, aquele que vem com uma missão tão honrada, tão nacional,
não pode ficar realizando sinais e milagres aqui na Galileia, aqui nesse território tão desprivilegiado. O centro de tudo é Jerusalém, as coisas acontecem em Jerusalém, então não fique perdendo tempo fazendo o que faz aqui na Galileia, suba para Jerusalém. Porém, a motivação desses corações não era pura, porque o verso 5 sentencia esses irmãos dizendo que eles não criam, eles mesmos não criam nele. Estamos falando dos irmãos de Jesus, diga amém. Eu particularmente acredito que não deva ter sido muito fácil ser irmão de Jesus Cristo, crescer no mesmo lar que Jesus Cristo, com os mesmos pais que Jesus. Você já parou para imaginar o que deve ter sido duro para esses irmãos? Jesus era bom em tudo, Jesus era excelente em tudo que fazia. Imagina o que esses irmãos sofreram a vida inteira, quando a mãe dizia: crianças, vão arrumar a sua cama, Jesus dizia: já arrumei, mãe. Crianças, tirem os pratos da mesa, lavem a louça, Jesus dizia: já lavei, mãe. A todo tempo, Jesus era destaque. Eu acredito na sua própria família. Na escola então devia ser uma loucura, devia ser o melhor boletim de todos, primeiro aluno na sala, exemplo em tudo. Na hora de escolher para o futebol, tenho certeza, Jesus era o primeiro, tinha briga para escolher Jesus, ele devia ser bom em tudo que fazia, excelente. Imagina os irmãos tendo que lidar com isso. Pô, esse Jesus não erra, esse Jesus não tem pecado, esse Jesus não falha. A mãe o tempo inteiro devia falar: por que vocês não são igual ao seu irmão Jesus? Maria devia aporrinhar os mais novos: olha aí Jesus, ele é um modelo. Imagina o que devia ter sido ser irmão de Jesus. Eles deviam se sentir irritados. O texto deixa evidente a falta de honra e de amor dos irmãos de Jesus para com ele mesmo. Aqui, esses irmãos têm uma oportunidade única. Ter sido irmão de Jesus significava ter tido a oportunidade de amá-lo e honrá-lo numa proximidade como pouquíssimos seres humanos puderam desfrutar. Chances de amar e honrar, ou de não amar e desonrar. Verso 3 e verso 4 falam de um conselho aparentemente espiritual, tinha fundamento nisso. Poxa, se eu quero a prosperidade do ministério de Jesus, eu tenho que desejar que ele esteja em destaque, a sua mensagem tem que ser divulgada, o seu ministério tem que ser conhecido, os seus milagres, as curas e as maravilhas têm que ser anunciadas, ele tem que ficar mais popular, isso tem que ser mais público. O palco onde tudo de importante acontece é Jerusalém, então é lá que Jesus precisa estar. O que nós entendemos aqui é que esses irmãos não negavam a obra de Jesus. Eles testemunharam os sinais, eles testemunharam as curas, eles testemunharam as maravilhas. Então não é que eles não acreditavam que Jesus fazia milagres, mas aqui está claro que eles questionavam a fonte de poder para esses milagres. Em outras palavras, eles não acreditavam que Jesus era quem dizia ser e que ali estava na condição de Messias, nem tampouco na condição de profeta. Está claro que assim como muitos outros judeus, eles tinham, em relação ao poder que estava sobre Jesus, no mínimo uma dúvida: será que ele opera esses sinais pelo poder de Satanás, pelo poder do diabo? E quando eles insistem para que Jesus vá a Jerusalém, não é torcendo por Jesus, não é torcendo pelo seu ministério, eles na verdade
queriam de alguma forma que, sujeito aos mestres e professores da lei em Jerusalém, a obra de Jesus fosse desmascarada. E o seu coração, a sua intenção e o seu motivo era esse: Jesus suba a Jerusalém para ser conhecido, para ser amado. Não, porque ali eles são mais estudiosos, eles têm mais autoridade espiritual, eles vão apertar, eles vão conseguir julgar, os juízes ali vão conseguir identificar a fraude que estava sobre ele. Esse era o pensamento desses irmãos. Eles compartilhavam da mesma opinião que a maioria do povo de Israel. Eles aguardavam um Messias, um Cristo que viria para salvá-los, que pudesse surgir absolutamente do nada, como um rei, os livrando do poder político de Roma. Eles esperavam, como todos os outros judeus, que o perfil, que o modelo, que os moldes da revelação do Messias fosse exatamente essa, surgindo do nada, se materializando do nada, e de repente todo o povo se prostrando diante dele, reconhecendo o seu reinado e senhorio. Mas não foi essa a estratégia usada por Deus. Deus envia Jesus como homem, como um cidadão comum, como um que nasceu numa família simples, numa família comum. Deus veio quebrando, até usando o que era comum para destruir, para quebrar as ideias, os sofismas na cabeça dos judeus, para mostrar que aquela libertação não era física, econômica, política, mas espiritual e eterna. Eles criam que o Messias viria, mas ao mesmo tempo não aceitavam que esse Messias pudesse ser o seu irmão mais velho. E isso em função da familiaridade. O que? Jesus, o nosso irmão, Messias, não, isso é familiar demais. Nós vimos Jesus crescendo, nós vemos Jesus se desenvolvendo, nós sabemos o que ele é. Não, ele não é o Messias, ele é o nosso irmão, ele era um marceneiro. Não, ele não pode ser o Messias. Vocês todos têm em suas casas mesas que ele fez, cadeiras que ele fez. Como é que esse aqui vai ser o Messias? Não é possível, ele deve estar delirando. Manda para Jerusalém, quem sabe lá ele faz uma libertação, ele esquece essa ideia maluca. Quem sabe lá percebe que ele está surtando, quem sabe lá ele é medicado. Mas manda Jesus para Jerusalém, sobe a Jerusalém, Jesus. Familiaridade, igreja, é uma das maiores inimigas da honra. E a partir do momento que eu entendo que a unção depende da honra que eu dou a Deus e àqueles que Ele enviou, familiaridade é a maior inimiga da unção. Diga em voz alta: a maior inimiga da honra é a familiaridade. Eles eram tão familiares que essa familiaridade se tornou incredulidade. Eu não acredito que Deus possa fazer alguma coisa através dele. Eu não acredito que ele seja quem está dizendo ser. Os irmãos de Jesus se tornaram seus seguidores. Sabe quando? Depois de Jesus ter ressuscitado. Até Jesus ressuscitar, a posição deles era de incredulidade. Eles não aceitavam, eles não criam. Então até aí era ironia, era descrédito. Eles ajudaram Jesus a declarar: o profeta não tem honra na sua própria casa. O profeta não tem honra entre os seus próprios familiares. É familiar demais, é próximo demais. Agora imagine a dor, o remorso e o desespero desses irmãos, quando eles perceberam que Jesus era quem dizia ser. Quando eles perceberam que Jesus foi crucificado, mas a notícia da sua ressurreição correu. Imagina como esses irmãos se sentiram quando
Antes da ascensão, Jesus se manifestou por 40 dias na terra, e isso chegou ao conhecimento desses irmãos. Pensa no que foi a dor e o peso sobre essas pessoas, sobre esses irmãos, sabendo que eles poderiam ter honrado, sabendo que eles poderiam ter amado, e que simplesmente eles escolheram desonrar e escolheram não crer. Que chance desperdiçada de honrar e de amar. Com isso eu quero te alertar, pois nós temos chances assim todos os dias. Nós temos chances de amar e honrar a Deus e aos próximos, a cada encontro, a cada esbarrada, a cada conversa, a cada cumprimento, a cada minuto de vida. Você está tendo a chance de amar e honrar pessoas, de amar e honrar a Deus. Você não sabe quem é para Deus a pessoa que está do seu lado. Você não sabe quem representa para Deus as pessoas que Deus está permitindo que tenha contato com você hoje. Mas o que Deus espera de você é que você ame e honre essas pessoas. Diga em voz alta para o seu vizinho: escolhe outro. Você já profetizou para um, escolhe outro. Quero ver ninguém sozinho, escolhe um. Dá um chacoalhão no ombro e fala: é com você mesmo. Fala: desacredita, é com você mesmo. Agora profetiza, olhando nos olhos: ame como se fosse o último dia, e você viverá sem arrependimentos. Ame como se fosse o último dia, e você viverá sem remorsos. Ame a Deus, ame aos homens, honre a Deus, honre aos homens. O interessante no cristianismo é que esse amor e essa honra não é só vertical, não se dá apenas enquanto eu amo e honro a Deus. Para que eu possa declarar um amor e honra a Deus verdadeiros, eu preciso amar e honrar os próximos. Amém? Então é honra e amor a Deus horizontal, e amor e honra aos próximos vertical. É amor e honra a quem está acima de mim, é amor e honra aos meus semelhantes, é amor e honra aos que estão abaixo de mim. É um princípio, igreja. A Bíblia diz em 1 Samuel 2,30: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Pergunta para o seu vizinho: você quer ser honrado por Deus? De verdade, você quer ser honrado por Deus? Então honre o primeiro. Amém? Aquele que falta com essa honra, aqueles que desprezam a Deus, serão desmerecidos. Se essa honra e se esse amor se dá em todas as dimensões possíveis, eu começo falando da honra que nós devemos às autoridades constituídas por Deus, pois Romanos 13:1 diz que não há autoridade na terra que não tenha sido constituída por Deus. Pilatos achou que exercia autoridade sobre Jesus. Jesus, você não sabia? Uma palavra minha pode te matar ou te livrar da morte, uma decisão minha te crucifica ou te livra da cruz. Qual foi a resposta de Jesus? Você exerce essa autoridade porque ela vem do alto, porque o Pai te concedeu essa autoridade. É a única razão de você poder ter essa imaginação em relação a quem você é. Toda autoridade é constituída e levantada na terra por Deus. Lucas 17, verso 35, cita uma declaração de Jesus muito forte, muito importante, muito interessante, porque Jesus está dizendo: eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Há pessoas na terra hoje que dizem: minha relação é direta com Deus, eu honro a Deus, eu respeito a Deus, o meu negócio é com Deus.
Eu não me sujeito a pastor, eu não me sujeito a autoridade espiritual, isso para mim não existe. A minha história aqui é entre eu e Deus. Você no Novo Testamento, Moisés no Antigo, falando face a face. O que Jesus deixou claro ali: vocês estão me vendo, estou me manifestando de forma física, vocês não vão me encontrar por aqui em pouco tempo, e se vocês esperam me ver de novo, se vocês esperam me conhecer, vocês não me verão mais, até que digam: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito, honrado, aceito, aquele que vem em nome de Deus, aquele levantado e escolhido por Deus para o meu benefício, para o meu crescimento, para a minha revelação, para o meu investimento, aquele que é chamado e separado por Deus para a glória dele, mas por amor à minha alma, à minha vida. João 13:20 diz: em verdade vos digo, quem recebe, quem honra aquele que eu enviar, a mim me recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Entenderam a dinâmica? Aquele que recebe quem eu enviei, me recebe, e aquele que me recebe, recebe quem me enviou, que é Deus. Então, se hoje você quer olhar para Deus e andar com Deus, primeiro, você honra a Deus e honra aquele que Deus enviou, amém? Isso significa estimar, amar, respeitar, se submeter, prestar contas. Eu me sujeito a um enviado de Deus, a um levantado, um escolhido por Deus, porque é enviado por Jesus. E se eu o honro, se eu recebo Jesus, e recebendo Jesus eu recebo o Pai. Ficou claro? Ah, mas eu não acredito nisso. Para mim a igreja tem que acontecer em casa, a gente não precisa de líder, a gente não precisa de pastor. Se nós abrirmos a nossa Bíblia na nossa igreja, no lar, está tudo ótimo. Esse é o discurso de pessoas feridas, machucadas por instituições que hoje simplesmente se negam a submeter a autoridades levantadas por Deus, por medo, por receio de serem feridas novamente por autoridades. Pessoas que hoje não estão prestando contas a ninguém de suas vidas e que estão bem tranquilas com isso, porém vivendo um evangelho, vivendo um tipo de relacionamento com Deus que não é bíblico, que não é desejado por Deus, que não foi aquele que Deus profetizou, que Deus determinou para a sua igreja. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Se eu quiser ver a Cristo, eu tenho que entender que Ele usa homens, eu tenho que entender que Ele levanta homens para interceder pela minha vida, para me exortar quando for necessário, para me ensinar as Escrituras Sagradas, para me discipular quando isso for necessário. Eu tenho que me submeter àqueles que Deus levantou, porque assim eu recebo a Cristo, e recebendo a Cristo eu recebo a Deus. O contrário disso é baboseira de gente que escolheu não se enquadrar num sistema, entre aspas, como se a igreja de Jesus Cristo fosse um sistema babilônico, como se a igreja de Jesus Cristo precisasse de instrumentos seculares, de instrumentos mundanos, para manipular e controlar o rebanho que Deus confiou a esses que Ele mesmo levantou. Feridas que quando não forem tratadas, vão manter cativas essas almas que trilham hoje esse caminho de engano, abandonando a prática de congregar, abandonando a prática de participar, abandonando o ministério, deixando de servir. Ah, eu estou bem desse jeito, por um tempo, para que Deus te cure, para que Deus te restaure, para que Deus te abençoe, tão somente para você ter condições de novo conseguir receber um enviado de Deus como um enviado de Deus, uma autoridade levantada por Deus como uma autoridade levantada por Deus. Mateus 10:40. Quem vos recebe, a mim me recebe. Jesus estava dizendo isso aos discípulos, apóstolos que Ele mesmo constituiu. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou.
Quem recebe um profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um profeta na condição de profeta, recebe galardão de profeta. O verso continua 41 e 42 do capítulo 10. Quem recebe um justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo d'água fria a um desses pequeninhos, por este ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Se eu recebo um profeta em condição de profeta, eu entro no sistema de recompensas do profeta. O sistema de recompensas do profeta passa a ser meu, da mesma forma que ele é recompensado por Deus, por eu ter honrado, por eu ter o recebido. Essa honra está também sobre a minha vida. Essas recompensas também começam a ser atraídas pelas minhas escolhas. Se eu recebo um profeta como um porta-voz de Deus, eu estou me submetendo a uma estrutura não criada por homens, mas uma estrutura inserida por Jesus na igreja. Lá em Efésios capítulo 4 verso 11, Paulo diz aos Efésios: Ele mesmo, o presidente da igreja, o fundador da igreja, o pastor e o bispo das nossas almas, Ele mesmo escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém? E aqueles que os recebem na condição de, entram nessa recompensa, nesse sistema de galardão. Galardão significa premiação. Amém? Quando eu me sujeito, sabendo que me sujeito a Deus, eu estou chamando para mim os benefícios dessa sujeição em amor, dessa sujeição espiritual. Então, primeiro, o texto fala daqueles que estão levantados por Deus para cuidar de nós, acima de nós, exercem influência e autoridade sobre a minha vida. Mas o texto ainda diz que se eu recebo um justo na condição do justo, eu também tenho um galardão de justo. Ou seja, se eu recebo alguém como eu, que não tem autoridade sobre a minha vida, mas que está no mesmo nível de autoridade que eu, se eu o recebo como justo, eu recebo essa recompensa. E ainda, o texto diz que se eu der um copo d'água para um pequenino na fé, por ele ser discípulo de Jesus, quem é esse pequenino? São aqueles que Deus colocou sob o meu cuidado espiritual, aqueles que eu exerço autoridade. Se eu amá-los e se eu honrá-los, eu estou sendo galardoado por isso. Amém? Eu honro quem está acima, eu honro quem é como, né, quem está no mesmo nível de autoridade que eu honro aqueles que Deus me concedeu, me conferiu cuidados, eu honro. E a honra não para por aí. Deus espera que eu honre também o meu pai e a minha mãe. Não há nada mais triste do que nós vermos pessoas que declaram amor a Deus, fé em Jesus Cristo, e simplesmente não conseguem honrar os seus pais. Como pode haver verdade nisso? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6, verso 2 e 3, honra teu pai e tua mãe. Você quer que as coisas sejam prósperas na sua vida? Você quer ser bem sucedido em tudo aquilo que está se envolvendo? Você quer a bênção sobre todos os sonhos que você está tentando concretizar? Honre teu pai e tua mãe, tudo te irá bem, e a promessa está aí: longos te serão os dias na terra. Quer viver muito? Quer viver bastante? Honra teu pai e a tua mãe. Amém? Ah, mas meu pai é bêbado, meu pai é adúltero, meu pai... Não, Deus não disse honra se seu pai foi bonzinho, honra se seu pai for legal com você, honra se seu pai te honrar, se seu pai te amar. É uma honra incondicional, é um amor incondicional. É o meu pai, me gerou. Se faltou sabedoria para me educar, se faltou amor para me suprir, não importa. É o meu pai e a minha mãe. Eu vou honrá-los até o fim da minha vida. Eu vou honrar a memória deles quando Deus os chamar, mas vou honrá-los, são meus.
Um dia desses eu escutei da minha mãe, que foi muito importante para mim: filho, você vai viver muito. E eu disse: por quê, mãe? Porque você me honra e porque você honra o seu pai. Isso foi forte, porque quem pode dizer se eu a honro ou não é ela mesma, amém? Quem diz se eu sou um bom marido não sou eu, é minha esposa. Quem diz se eu sou um bom pastor não sou eu, são vocês. Quem diz se eu sou um bom filho não sou eu, é minha mãe, é meu pai, amém? Escutar isso dela foi especial. Quero chegar aos 100 anos cheio do poder do Espírito Santo, pregando o evangelho nos 4 cantos da terra. Esses dias eu tive uma das experiências mais duras da minha vida. No fim de semana passado, na Páscoa, eu tirei um tempo para estar com a família. Na sexta-feira, eu liguei para o meu pai e disse: ô marinheiro, vamos descer? E ele ficou feliz com isso, arrumou as coisas dele, a gente desceu. A gente teve a chance de passar momentos muito especiais, como família, com os netos, com os filhos, com os amigos. Nós voltamos na segunda-feira, meio-dia. Ele almoçou comigo, se despediu, fui para casa. Quando deu umas 10:30 da noite, eu cheguei da rua cansado, tomei um banho, deitei no sofá para assistir televisão, acabei dormindo cedo, 10:30. Acordei com gritos desesperados da pastora, me chamando porque minha mãe tinha nos ligado, dizendo que meu pai não estava bem, estava muito mal. E a Denise gritava, a pastora dizia: corre, corre, teu pai não está bem. Eu acordei com o coração na boca, assustado, saí de pijama, ela me arrumou uma calça. Eles moram próximos de nós, em acho que 2 minutos eu cheguei. Já entrei na garagem gritando: deixa o carro para sair, meu pai não está bem. Subi no elevador, e quando eu entrei no apartamento, ele estava sentado no banheiro, com um ventilador no rosto, tentando respirar. Minha mãe muito assustada, desesperada, chorando. E era muito triste, muito forte de se ver, porque o ar não entrava. Então eu só escutava um barulhinho. E ele já perdendo a cor, foi ficando azul. E a gente sem saber o que fazer, aquele momento de indecisão, eu disse: mãe, liga para a médica, liga para o hospital, liga para o 90, liga para qualquer coisa, eu estou perdendo meu pai, ele vai morrer no meu colo aqui. Ela conseguiu o telefone da doutora Andréia, uma cardiologista aqui da igreja. Ela pedia um remédio que a gente não sabia se tinha, e enquanto os minutos iam passando, ele no meu braço, cada vez pior, cada vez pior. Ela sugeriu hospital. Eu disse: pai, hospital. Ele: eu não consigo. E eu quase desisti, quase dei um abraço nele e falei: vamos orar, porque Jesus vai te receber. Mas por um segundo me veio aquela fúria, aquela força, aquele poder de reação. Ele é pesado, aquela força que você não sabe de onde vem. Eu consegui agarrá-lo por baixo dos braços e arrastei-o até o elevador, minha mãe tentando colocar os chinelos nos pés dele. Quando desci, gritando, o porteiro na garagem me ajudou a carregá-lo, a botá-lo no carro. E da casa dele até o hospital samaritano, que é próximo, eu fui mais rápido que qualquer ambulância, farol alto, pisca, mão na buzina, contramão, navega filho, aquelas loucuras que você faz no momento de descarga de adrenalina. Cheguei no pronto-socorro, gritando. Quando eu fui tirá-lo do carro, eu o abracei para tentar colocá-lo na cadeira
de roda para ele ser internado, gritando, estava muito séria a situação, ele já estava quase apagando, ele olhou para mim, apontou para o céu assim, fez uma cara de assustado e aí veio convulsionando e apagou na minha frente. Mas aí a gente conseguiu dar entrada, ele foi hospitalizado, eu fiquei uns 50 minutos em estado de choque, porque eu tinha a convicção de que eu tinha perdido meu pai. Pela cena que eu vi, para cardiologistas isso é normal, para um filho não. Foi muito forte. Depois disso, a gente teve a chance de ver a glória de Deus se manifestando e de ter mais um milagre para contar. Eu comecei a analisar a situação e eu vi o amor de Deus em cada detalhe, o cuidado de Deus em cada detalhe. Um mês antes eu tive uma dor de ouvido que eu tive que ir procurar um pronto-socorro e eu fui justamente nesse pronto-socorro. Então eu já sabia que rua subir, por onde entrar e qual que era a entrada do pronto-socorro. Se eu atrasasse 30 segundos, 1 minuto, ele já estaria morto. Para vocês entenderem o limite da situação, o extremo da situação. A médica que nos ajudou e que deu a palavra decisiva para que ele hoje tivesse chance de recuperação, estava entrando no cinema, quando ela pisou no cinema, ela disse, não, estou cansada, vou para casa. Se ela tivesse entrado no cinema, o celular estava desligado. Ela chegou podendo contar o histórico dele. Se ela não chega, eles estavam medicando meu pai de novo com um remédio para baixar a pressão que ele já tinha tomado, o que faria com que a pressão dele abaixasse rápido demais. Ele está entubado desde segunda-feira, é um caso grave, segundo os médicos, é crítico, é difícil para a gente, porque ele tenta lutar para viver, então ele está todo o tempo tentando soltar as mãos para arrancar o tubo, ele morde o tubo, ele fica tentando, com a força dele, se recuperar. Isso não está sendo bom, porque esse nervosismo todo faz a pressão dele subir, mas nós estamos numa reta final, para o que eu creio que seja mais um milagre que ele vai contar. Amém? Eu oro por isso. Eu oro por isso. Agora o que eu quero compartilhar aqui é a sensação que eu tive no momento em que eu achei que ele tinha ido. Deus o chamou. Eu comecei a lembrar de todas as oportunidades que eu tive de honrá-lo, de todas as oportunidades que eu tive de amá-lo. E sabe o que eu senti? Paz. Se Deus escolher chamá-lo, não existe remorso. Porque ele foi honrado enquanto eu tive chance. Ele foi amado enquanto eu tive chance. Se Deus me der chances de continuar o amando e de continuar o honrando, eu tenho certeza que eu vou fazê-lo de todo o meu coração, como sempre fiz. Pai, eu vou viajar. Eu quero te levar. Eu quero você por perto. Eu quero que você saiba o quanto eu te respeito. Eu quero que você saiba o quanto eu te amo. O quanto você é importante para mim. Quando essa comemoração pelo meu aniversário começou, meu coração ficou apertado, pequenininho, porque eu queria que ele tivesse sentado na cadeirinha ali que ele sempre senta. Mas o meu sentimento é esse. Enquanto eu tive chances de honrá-lo, eu o honrei. Eu o amei. Vocês viram algumas declarações que eu fiz de altar aqui, de amor para ele. Eu fiz poemas para ele, 2 vezes.
Eu disse publicamente o quanto eu o amo, o quanto ele é importante para mim. Eu mostrava com as minhas atitudes, a nossa relação sempre foi muito aberta. Ele provocava a gente desde criança, o tempo inteiro. A gente saiu meio torto assim, porque era assim. A gente chegava do barbeiro cortando o cabelo, ele dava apelido, tirava sarro, era o tempo inteiro isso. Então a nossa relação sempre foi aberta. Ele é meu amigo, amém? Ele é meu amigo, ele é meu parceiro. Eu amo a presença dele. Eu quero que ele tenha contato o máximo que ele puder com os seus netos, o máximo que puder comigo, porque eu não sei por quanto tempo eu vou tê-lo, amém? Se Deus escolhesse o chamar agora, não haveria remorso algum. Eu o amei, eu o respeitei, eu o honrei. Eu devo honra ao meu pai, eu devo honra à minha mãe. Será que você pode dizer o mesmo em relação à sua relação com seus pais? Você os tem honrado? Você tem honrado o seu pai? Você tem honrado a sua mãe? Quantas vezes você disse esse ano que você os ama? Mas você já parou para dizer para o teu pai: pai, eu te amo? Talvez seja mais difícil do que você imagina, mas faça isso essa noite se você nunca fez. Você já disse para sua mãe o quanto você a ama, o quanto você é grato por tudo que ela fez por você? Você já mostrou reconhecimento pelo cuidado que eles tiveram com você? Você só é quem é hoje, porque você teve pessoas que se importaram com você, que cuidaram de você. E se você teve essa chance, honre quem merece honra. Honre quem merece honra. Se Deus já recolheu o seu pai ou a sua mãe, honre a sua memória, amém? Honre seu pai, honre a sua mãe. A Bíblia ainda diz que nós devemos honra como maridos às nossas esposas. Pedro disse isso, 1 Pedro 3,7, maridos honrem, considerem a esposa como vaso mais frágil. Elas são o vaso mais frágil, amém? Elas são mais frágeis, elas são mais delicadas, elas exigem de nós um amor que tudo supera. Esses dias me contaram por que mulher não gosta de barata. Me falaram que é porque mulher não gosta de nada relacionado a barata. Não gosta de bolsa barata, de viagem barata, de roupa barata. Me ensinaram que a mulher precisa de carinho. Carro carinho, almoço carinho, vestido carinho, sapato carinho. Elas merecem nossa honra. Mulheres, sujeitai-vos, deem honra aos vossos maridos, amém? É um dever da mulher. Para finalizar, para você sair daqui entendendo o seu papel na terra, segundo o teu Criador, 1 Pedro 2,17 diz: honre a todos, honre a todos, honre a Deus, honre aos pais, honre a esposa, honre aos filhos, honre os amigos, honra. É estimar, é respeitar. Sabe aquela história de no seu aniversário cantarem parabéns e você ter que dar o primeiro pedaço do bolo para alguém? Você viver honrando a todos, é você ter, de todos aqueles que te cercam, a sensação de que o primeiro pedaço do bolo é sempre dele. Olha o malabarismo. Encostou em você, conversou com você, foi ministrado por você, se relacionou com você, ele tem que saber que o primeiro pedaço do teu bolo é dele. Isso é honra, isso é estima, isso é respeito, amém? Se eu honro, eu me interesso, eu quero saber, eu me envolvo. Me conta a tua história, quero saber o que você está vivendo. Teu problema é meu, tua alegria é minha, tua tristeza também é minha. Eu te honro, eu te respeito, eu te amo. O argentino pegou um voo de 8 horas com um brasileiro. Eles descobriram que os dois eram escritores.
as primeiras 4 horas do voo, o argentino ficou falando sobre o livro que ele estava escrevendo. Quando acabou essas 4 horas, metade da viagem, ele virou para o brasileiro e disse: agora é a sua hora de falar. O que você está achando do meu livro? É tudo você? Você é o centro? É importante o que você acha, o que você pensa? Isso não é honra. Honra é tratar os outros como superiores a você. Diga amém por isso. Se você os honrar, você estará os amando. E se você estiver os amando, você estará fazendo a vontade de Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo por isso. Enquanto é tempo, amém, igreja? Enquanto é tempo, pois o tempo não nos pertence. Ninguém sabe o que é o dia de amanhã. Então no hoje, no agora, na oportunidade que você tem, ame, honre. Os povos primitivos marcavam o tempo pelos fenômenos naturais, a época das chuvas, a época de colher, a época de plantar, o frio, o calor, as estações. Os babilônicos, os egípcios marcavam o tempo com relógios feitos pela sombra do sol. Nós usamos o calendário cristão, o calendário gregoriano escolhido pelo Papa Gregório em 1582, é o nosso relógio, é o que marca o nosso tempo. O tempo é marcado, é um ano de vida, são os 365 dias desse ano. São as 24 horas de cada dia, são 60 minutos de cada hora, são 60 segundos de cada minuto. É tempo, é vida. O tempo é o bem mais precioso que nós possuímos, porque o tempo é a vida em si. O tempo, na verdade, é vida, porque a vida é o tempo que Deus te deixou viver na terra. Tempo é vida. Cada minuto de vida tem que ser vivida com amor, com honra. Estava estudando com o Rininho esses dias, sobre o tempo. Perguntei, e um século é quanto? 100 anos, pai. Ele olhou bem para mim, deu uma risadinha e disse: você nasceu no século passado. Tipo, você é uma múmia quase. As batidas do teu coração, do meu coração, funcionam como um reloginho, um tic-tac. Diz para o seu vizinho no ouvido dele: tic-tac, 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 tic-tac. Continua, tic-tac, 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 tic-tac. Não fica quieto, diz para alguém: tic-tac, tic-tac. Quero ouvir o coro da igreja. Está caindo. Faz de conta que você vai morrer se você parar. 1, 2 e já. Tic-tac, 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 tic-tac. Quero ouvir. Não está bom ainda, não parece minha igreja. 1, 2, 3 e já. Tic-tac, tic-tac. É um reloginho. É um reloginho. Um dia, e essa é a única certeza que você tem, assim como eu, amém? Um dia, esse reloginho vai parar de bater. Você não sabe quando, eu não sei quando. Um dia, o reloginho das pessoas que você ama vai parar de bater. Você não sabe que dia é esse. E acredite, nós nunca estamos preparados para algo assim. Então, enquanto é tempo, ame. Se você viver com honra, se você viver com amor, você será feliz. Quando o tempo acabar, amados, sabe o que vai ficar? O quanto você usou as oportunidades de honrar e amar, ou o quanto você deixou de usar essas oportunidades. Jesus entendia essa questão de tempo melhor do que ninguém. Cronos é um tempo cronológico, ele conta a história. Kairos é um tempo de Deus, ele conta propósitos. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém, igreja? Quando o tempo não é chegado, não adianta espernear, não adianta chorar, não é o tempo, amém? Por que Jesus não foi para Jerusalém? Ele disse diversas vezes: não é o meu tempo. Procura aí no texto, verso 10, verso 11, verso 25 e verso 26, ele dizia: não é meu tempo, não é o meu tempo. Eu não posso subir em Jerusalém do jeito que vocês querem, com vocês, porque ali eles vão tentar me matar e não é meu tempo de morrer.
não é meu tempo ainda de tornar meu ministério público como vocês querem, não chegou esse tempo. Ele respeitava o tempo. E olha o que ele diz: ainda um pouco de tempo e estarei convosco, depois vou para aquele que me enviou. Ele disse: meu tempo está acabando, eu vou ficar com vocês aqui mais esse período, depois eu vou para aquele que me enviou. Sabe qual foi a resposta daqueles homens? Terrível, perspectiva terrena. Olha o que eles disseram. Jesus, verso 34, capítulo 7, estou acabando: a vez de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá esse que não o possamos achar? Irá porventura para dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou, vós não podeis ir. Olha a limitação. Olha a limitação desses homens, perspectiva terrena, temporal. Como assim ele vai para um lugar onde nós não podemos ir? Será que ele vai estar entre os gregos? Será que ele vai ensinar os judeus helenistas? Não tinham ideia de que Jesus falava sobre a eternidade. As suas mentes estavam cativas no que é perecível, no que é efêmero. Agora imagina como estarão esses no dia do juízo. Todos os seres humanos estarão prestando contas a Deus. Jesus era o Messias e eles desejaram matá-lo. O que será que vai subir ao seu coração? Ao coração desses? Eu quis matá-lo. Ele já se autocondena. Eu quis matá-lo. Ele era o Messias e eu o desonrei. Ele era o Messias, eu quis matá-lo. Como se sentiram na ressurreição de Jesus? Eu o persegui, eu desejei a sua morte, mas ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, ele era o enviado, ele era o ungido. Amados, o céu é uma realidade, amém? O céu é a minha realidade, o céu é a tua realidade, é o lugar onde nós vamos passar a eternidade. Nós não podemos viver como se a vida fosse terminar quando a maquininha parar de funcionar. O céu é a minha realidade eterna, é a tua realidade eterna. A morte é um acidente no percurso do céu. Nós não fomos desenhados para morrer. Em função do pecado de Adão, o homem passou a ter que viver uma situação muito diferente daquela projetada por Deus. Mas Deus mandou Jesus morrer numa cruz para vencer a morte, para exercer poder e domínio sobre a morte. Então morte para nós não é o fim, é uma passagem. Nós somos seres eternos, a alma é imortal, você é imortal, você vai viver para sempre. E na presença de Deus, o céu é real, o céu é eterno. Um dia o tic-tac para, você não sabe quando, você não sabe onde. Eu me lembro de um moço que vivia como se não houvesse um amanhã, cada dia era um dia, que devia ser vivido loucamente. Quando eu ficar velho eu me arrependo, quando eu ficar velho eu peço perdão, Deus me perdoa e eu sou salvo. Um dia ele me deu tchau do encontro que a gente teve, eu mandei um abraço assim por ele, com aquele aperto no coração, dizendo, meu Deus, ele não se arrependeu. No outro dia toca o meu celular a notícia, ele sofreu um acidente de moto logo cedo, bateu a cabeça e morreu. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, amém? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Você não sabe quando, nem como. Sabe o que vai sobrar? Como eu usei essas oportunidades de honrar e de amar. Apocalipse 20:12 diz, eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Então os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Sabe o que vai ficar? O como eu vivi, o como eu amei, o como eu honrei. Toda a minha vida será julgada por Deus, toda a sua vida será julgada por Deus. Viva na terra, sabendo que esse dia vai chegar.
Viva na terra sabendo que o verdadeiro alvo da sua fé é esse aqui. Quando esse dia chegar, não vai importar em que carro você andou, em que bairro que você morou, quanto tempo você demorou para casar. Quando esse dia chegar, você vai entender o que a sua fé fez por você. Dê uma salva de palmas a Jesus por isso. Ame como se fosse o último dia, honre como se fosse o último dia. Dê glória a Deus e mais uma salva de palmas a Jesus por isso.